Aquário, sejam muito bem-vindos, aquarianos, à sua leitura de tarô. Sejam bem-vindos aqui ao canal. Aqui quem fala é a Lívia. Se é a sua primeira vez aqui, muito prazer. Meu nome é Lívia Albarello, eu sou terapeuta integrativa, taróloga, e convido você, pessoa da constelação de Aquário, a participar da sua leitura. Aquário, a leitura é coletiva e é atemporal, então precisa adequar as informações recebidas aos acontecimentos da sua vida e precisa adequar também na questão da linha do tempo. Saiba identificar se a leitura é para você ou não. Caso não seja, libere. E você tem a opção de assistir as leituras dos outros signos fortes que você tem no mapa. Vamos lá? Ver o que as cartas têm para mostrar. Me mostra o presente, o momento presente. A energia do momento presente para Aquário, que vai se conectar aqui à leitura. 9 de ouros. De onde vem, Aquário? O que aconteceu antes desse momento de 9 de ouros? Totalmente o oposto. 5 de copas. Não, 4 de copas. Falei errado. Ai, gente, chegou alguém aí. Deixa a Mandy se acalmar. Acho que ela parou. Vamos lá. O que causou esse 4 de copas? A Imperatriz. Fio invertida essa carta. Qual foi o obstáculo aqui? O julgamento. Clarifica o julgamento. O eremita. Os amantes. Ou os enamorados. Assim. Aqui. Pera aí. Aí. Tá? O julgamento. O eremita. Os amantes. Os enamorados. Pessoal, me conta aqui nos comentários se vocês gostam quando eu faço a leitura assim no período da noite. É o mesmo cenário, só que fica tudo escuro em volta, né? Por causa das plantas, aí eu uso só a lanterninha. Eu gosto. Me digam vocês se vocês gostam. Eu acabo tendo que fazer à noite, porque de dia tá muito barulho. Aí vocês me falem aqui nos comentários se dá pra enxergar direitinho as cartas. Se apesar dos barulhos em volta, né, o som tá dando pra escutar, porque agora eu arrumei um jeito diferente de posicionar o celular. É importante que eu saiba o que vocês estão achando. Porque, assim, tem barulho em volta que não tem como controlar. E eu fazer a leitura à noite significa que eu tenho que fazer aqui do lado de fora. Então, olha, a morte. Eu perguntei o que tá no conflito. Ai, não! O que tá no conflito, não. O que tá no oculto. Meu Deus. Veio a morte, 3 de espadas. A carta do conflito, é isso que eu ia falar. E um 5 de paus. Deixa eu ver se eu consigo aproximar a câmera aqui só um pouquinho. Aproximei e achei que ficou até melhor. Gente,
Aqui é assim, tá? Eu peguei mais 3 cartas aqui. Então, é como se por conta de alguma falta de estabilidade, falta de segurança na sua vida, você tiver falta de ajuda, você tivesse ficado aqui em uma situação de 4 de copas, de preocupação, sabe? Eu não sei o que eu faço referente a um assunto. E pelo nível de preocupação, é referente a um assunto muito importante na sua vida. Só que, por que a gente abriu com 9 de ouros? Mostrando que isso ficou no passado. De alguma forma, essa história é importante porque tá voltando aqui, Aquário, tá? Então, se hoje você tá na tranquilidade de um 9 de ouros, é porque você virou as costas para esse tipo de preocupação. Quando a gente continua tirando as cartas, vou subir aqui, a gente já vai chegar nessa parte. Vem aqui o julgamento, o eremita e os amantes. Eu entendi aqui que você teve acesso a informações muito importantes e nada agradáveis referente a essa pessoa que representava para você um relacionamento, tá? Não vou falar o tipo de relacionamento, porque primeiro a leitura é coletiva. Segundo, quem é a gente também para ficar julgando o tipo de relacionamento dos outros ou nomeando, colocando, né, nomenclatura. Às vezes, uma pessoa é casada com a outra e não tem um pingo de respeito. E aí você pega um casal que tá só, como que a gente fala? Só ficando, só saindo, que saiu poucas vezes juntos. Às vezes nem teve ainda alguma intimidade a mais e existe mais respeito do que dentro daquela família, daquele primeiro casal. Então, a relação, se relacionar com outro vai muito além de título, tá? É o respeito que você dá a essa pessoa, é o amor que você entrega, ou mesmo antes do amor já existem laços afetivos, tá? Então tem tudo isso envolvido aqui numa situação, mas onde você teve acesso a informações que... Quando eu continuo perguntando, mas o que aconteceu aqui? Vem a carta da morte. Tá, então uma situação que já finalizou ou vai finalizar, porque você teve ou terá acesso a informações que envolvem uma traição, um 3 de espadas e um 5 de paus. A carta do conflito, a carta da competição, a carta do desentendimento, a carta do 5 de paus é uma carta que fala de disputa, fala de falta de acordo entre as pessoas envolvidas, mas aqui está muito forte a questão de competição. E aí, quando a gente olha para esse 3 de espadas, a gente entende, porque o 3 de espadas fala de traição, independente de qual foi o setor que você trouxe aqui para a mesa. Então parece que você descobre isso com a carta do julgamento e você corta uma situação. Isso já aconteceu com você, Aquário? Ou você desconfia das atitudes de alguém? Tá? Porque para a maior parte de vocês, você já virou as costas para isso. E a roda da fortuna. Tá? Então, por que está sendo mostrado isso aqui? Porque para alguém é importante saber que as coisas sim vão dar certo para você longe dessa pessoa ou longe dessa situação. É uma situação que te trouxe sofrimento demais. Essa carta também fala de conflito interno. Então, veja que você foi inserido em uma situação de conflito interno e externo. Fala de um período de tristeza que foi difícil para você superar isso, mas superou. A roda da fortuna e o 9 de ouros. E se você ainda não passou por isso, aqui vem mostrando para você que as coisas vão ficar bem, as coisas vão se estruturar na sua vida. E tem mais, ó, vou mostrar que eu já vi ali no cantinho. A carta da estrela, cura, libertação, tá? E tudo isso acontece através de um crescimento. Você cresceu enquanto sentia essa dor profunda. Esse crescimento provocou transformação. É como se você tivesse percebido padrões negativos em você e no outro.
a partir dessa notícia, a partir dessa abertura de visão, de consciência. E aí você faz diferente. Então é como se você tivesse utilizado esse sofrimento para crescer. Crescimento pessoal, expansão de consciência, porque a estrela fala disso também. Tá? Então é como se você tivesse pego aqui, literalmente, pegou o limão e fez uma mega limonada, bem docinha. Ó, mas nem sempre foi assim, porque aqui vem mostrando que você precisou se defender de muitos conflitos. Ai, Aquário. Tá, por que que isso tudo tá sendo trazido aqui à mesa? A Torre. Parece... Gente, eu tenho que dar um recado aqui, que enquanto eu não der, eu não vou ter sossego. Tem alguns de vocês que devem estar sentindo... Eu tô com uma dor aqui, ó, que não é minha, tá? Do lado, na barriga, assim, ó, no baixo ventre, do lado esquerdo. Inclusive, agora me mostraram aqui, ó, a Imperatriz com a mãozinha assim, tá? Imagina a Imperatriz, ao invés de estar com a mão no meio, se ela tivesse com a mão mais pra cá, pro canto. É onde eu senti a dor aqui, ó, tá? Mais pra baixo, um pouco do lado esquerdo. E estão falando aqui que pra alguns de vocês é estresse. Então, essa dor muscular está relacionado a tanto estresse que você passou, ou que você ainda está passando dentro dessa situação com essa pessoa, tá? Então, recado dado, olhe para isso. Para cada um, você vai querer resolver de uma forma, tá? Mas saiba, essa dor que você está sentindo aí é relacionada ao estresse. A musculatura do corpo todo trava, né? Quando a gente está estressado, ansioso, depressivo. Normalmente é mais a coisa de ansiedade. Vamos lá. Por que isso foi trazido aqui à mesa? Que eu perguntei pro tarô. Aqui você precisa finalizar alguma coisa definitivamente, porque senão a sua vida fica parada e estagnada. Então, mesmo para quem se afastou dessa pessoa, se as coisas não começaram a andar para você, é porque de alguma forma tem algum tipo de laço de corte que você tem que cortar. Ai, meu Deus. Algum tipo de laço que você ainda tem que cortar. Aqui. Tá? E o dependurado fala isso. Fazer um divórcio energético, de repente? Pode ser. Tá? E para quem tiver interesse, eu trabalho com divórcio energético através do Theta Healing. Porque, olha, Aquário, parece que... Vamos lá. Tem uma... Caiu aqui. Ai. Aqui, eu tô falando com um Aquário que lidou com uma pessoa que não era confiável. Então parece que tem uma colheita para chegar na sua vida. Só que é como... Eu tô falando aqui com um Aquário que já passou cada coisa na vida, cada coisa. Então você tem medo de que as coisas desmoronem, tá? Porque isso já aconteceu muitas vezes, seja relacionado ao setor amoroso ou não. Tem muitas pessoas com quem você teve que lidar que não foram honestas, tá? Só que mostra um futuro diferente aqui. Então, é como se às vezes, até por conta de algum medo que você sente, você acabasse... São dois grupos, entendi. Se estagnando. Se eu tenho medo do que pode acontecer no futuro ou quando eu receber alguma coisa boa, é muito provável que eu nem receba isso. Eu tô com medo. Aqui eu tô falando com um Aquário que teve que lidar com... Ó, a primeira carta que eu vou colocar na ordem, 7 de copas.
8 de ouros, o Sol. Teve que lidar desde muito jovem com pessoas que tinham crenças limitantes profundas. Ah, desculpa, Aquário não, a pessoa com quem Aquário tá lidando. E essas crenças são passadas, tá? Então é como se a pessoa tivesse várias travas e isso vem da criação, da família. Alguns vão acreditar que através do DNA. Por conta dessas traumas e padrões ancestrais, é como se essa pessoa tivesse medo de se movimentar, medo de se comprometer. Vamos colocar um exemplo aqui, Aquário? Aquela pessoa que sempre escutou da família falando assim, ah, homem não presta. Ou, ah, mulher é tudo interesseira. Mas se as pessoas acreditam nisso, elas vão atrair que tipo de gente? Pessoas interesseiras, pessoas que não prestam. Então, é como se você estivesse lidando com alguém que tem esse tipo de padrão. Não referente a essas crenças que eu falei, mas outras. Tá? E são coisas da família. Mas que, direto ou indiretamente, afetou você também. Agora chegou onde eu queria. Principalmente se for uma situação onde você teve que lidar por muitos anos, ou desde jovem, desde a infância, com essa pessoa. É como se você tivesse acabado absorvendo algumas dessas crenças. E a partir do momento em que você se liberta disso, você entra em um período de 9 de ouros, de tranquilidade. Que crenças são essas que Aquário carrega que está atrapalhando? Nossa, mas é que são muitas, sabe, Aquário? Aqui, ó, não sei se para cada um é uma coisa, mas eu vou falar o que eu tô vendo. Crenças relacionadas com o cavaleiro aqui, ó, de paus. Crenças relacionadas a se jogar na vida, se jogar nos negócios, tentar alguma coisa diferente. Tem alguém que fica aí amarrado. Outras pessoas, ou talvez as mesmas, tenham crenças ou desenvolveram crenças ao lado dessa pessoa de que, ai, não pode confiar em ninguém, porque ninguém vem te ajudar, tá? Vou contar pra vocês rapidamente um episódio e vocês vão entender. Eu peguei um carro de aplicativo e assim que eu entrei, eu vi que era uma mulher muito simpática, um amor. E eu falei assim pra ela, oi, tudo bem, tudo, não sei o que. E ela puxou conversa e a gente começou a conversar e passamos em um lugar onde estava uma fila. E ela falou, ai, o que que é? Não, ela perguntou onde que eu tava indo. E eu falei, onde eu tava indo? Ela, ai, tinha outras, já levei mais 2 pessoas lá naquele lugar hoje, era uma clínica. E o que que é lá pra ter tanta gente? Eu fiquei pensando, ah, não deve ser de graça, né? Porque hoje em dia ninguém dá nada de graça pra ninguém. E aí eu, opa, olha aí, ó, uma crença. Peguei, mas não falei nada. Eu falei, aí, o meu mentor, que tá sempre comigo, falou assim, ó, até o final da nossa conversa, e eu entendi que era até eu sair do carro, né? Até o final dessa conversa, ele falou, até o final dessa conversa, ela vai ter uma prova de que ela tá errada nessa crença. Aí eu, ah, tá bom. Mas não entendi, Aquário. Vai desenrolando a conversa e ela, ah, tô trabalhando bastante porque o meu marido tá doente. Ele tá doente? É, o que que ele teve? Nossa, um ataque de nervos, de ansiedade. Ficou desesperada e ele é uma pessoa tão calma. Aí comecei a conversar com ela. Sabe aquela coisa da pessoa calma que vai guardando tudo, Aquário? É pra alguém que eu tô falando isso, gente, tá? Vai ver que tem um recado aqui pra alguém. Se você não quiser ouvir a história também, adianta o vídeo, passa pra frente. Aquela pessoa que é calma por fora, só que por dentro ela vai guardando tudo e chega uma hora que ela estoura, era o marido dela. E ela foi conversando e falando que ele tomou um monte de remédio, nada adiantava, e que ela mesma também acabava ficando assim, assado, dores no corpo. Aquário, eu sei que até o final da conversa, eu comecei a conversar com ela sobre as terapias que eu ofereço. Falei que poderia contribuir com o marido e tal, e ofereci uma aplicação gratuita no grupo de Reiki. Né? Porque a gente tem um grupo de terapia, inclusive um grupo fechado, para aplicação de várias terapias e tinha aplicação de Reiki. Toda semana tem. E eu ofereci para ela e para o marido. Mas quanto que é? Eu falei, não é nada, tô dando de cortesia. Aí o meu mentor já me deu uma cutucada e falou, aí eu não te falei? Então ela já mudou aquela crença na hora, mas ela tinha uma crença que foi instalada, sabe por quem? Quem sabe Deus por quem? Pela família, pelo próprio marido, de que não, ninguém dá nada de graça pra ninguém.
e ela ganhou uma sessão de reiki, ela e o marido. Reiki para o casal. Então, veja que tudo é parte das crenças, as nossas crenças. Então, aqui a gente pode estar falando com uma pessoa. Aqui isso me trouxe essa crença aqui, ó. Ninguém dá nada de graça, ninguém ajuda o outro. Não. Será? A leitura de tarô que vocês estão assistindo é de graça. Mensagens da espiritualidade gratuitas aqui no canal. Todo dia, praticamente, tem leitura gratuita. Então, são crenças que você ou essa pessoa carrega, tá? E outra coisa, talvez você tivesse durante muito tempo um medo enorme de ser deixado. Aqui fala de crença de rejeição e abandono, sabe? Uma coisa assim, você com medo de ser deixado e parece que você deixou de fazer satisfação. É como se você entendesse que o principal é você. Então, quando você deixa de criar essa expectativa, hoje dá tanta importância para o outro e foca essa expectativa em si mesmo, em si mesma, foca esse esforço, esse amor em você mesmo, as coisas mudam. E essa tranquilidade vem, e isso afeta até o setor financeiro. Muitas pessoas chegam até mim reclamando de dificuldades no setor financeiro, e quando você vai aprofundando no caso da pessoa, você percebe que o problema está no setor de relacionamento afetivo, por exemplo. E se a pessoa está nervosa, se a pessoa está estressada, sabe? Se ela está vibrando na energia da dúvida, da traição, do engano, da dor, da raiva, da vingança. E a vingança? Nossa! A gente quer camuflar e fala pra gente mesmo que é justiça. Normalmente é vingança. Então, e o que acontece? Isso afeta o setor financeiro profissional dela. Que coisa, né? Aí a gente foca nessa questão, limpa algumas crenças, faz liberação, limpa trabalho, seja o que for. No setor amoroso, e o setor financeiro começa a prosperar. Então eu tô falando com o aquário aqui que liberou não só um, mas talvez vários setores na vida, tá? E se não foi, vai ser, tá? Isso vai acontecer. E aí eu te pergunto, em que ponto dessa história aqui você tá? Em que pedaço dessa história, aquário? Então, aqui a espiritualidade vem querendo assegurar e garantir que dias melhores virão. O sol. Dias melhores virão. Mas para muitos é necessário que você vire as costas para algum tipo de expectativa ou para uma pessoa, para uma relação, para uma forma de se relacionar. Tá vendo? É alguém do seu passado que sempre volta e te aprisiona. A cada vez, pode observar, sempre que essa pessoa volta para sua vida, é para te deixar assim, ó, em conflito. Então é por isso que a gente entende que para a maior parte de vocês, você deu um corte aqui. Eu vou recolher aqui e eu quero entender ainda por que tudo isso foi trazido aqui à mesa, porque eu tenho a impressão que tem mais alguma coisa. Eu sei que alguns ainda não chegaram nesse ponto, mas tem alguma coisa aqui. Alguma mensagem ainda para passar. E a leitura já tá grande, mas eu não vou deixar de passar o que precisa. Eu tô sentindo. Eu vou pegar o baralho da Dona Sete Saias. Se precisar, a gente volta pro tarô. Vou pôr ele aqui do lado. Aquário, muito obrigada por curtir o vídeo, por se inscrever aqui no canal, por ativar o sininho. Não esquece de ativar o sininho das notificações. E se tiver ativado e você não estiver recebendo as notificações dos vídeos, vai lá, tira e clica de novo. Como se você saísse da inscrição. Não, pelo amor de Deus. Tira o sininho, desativa a notificação e ativa de novo. Vamos lá ver o que a Dona Sete Saias tem para trazer. Dona Sete, o que Aquário que se conectou aqui a essa leitura precisa e pode saber agora? Olha, gente, por algum motivo tem alguém aqui que pode estar muito desanimado e não está acreditando que dias melhores virão. Olha, você está passando por tanta dificuldade
A carta dos embaraços e dificuldades, é empecilho, é tropeço. Só que ali vem mostrando que isso aqui tá muito perto de acabar. Ó, vou mostrar. Tá muito perto de acabar. E você pode não estar enxergando aqui, mas olha, surpresas, justiça e equilíbrio. E para muitos, bem o que você precisava, equilíbrio emocional. O que Aquário precisa fazer para alcançar esse equilíbrio? Pela porta da rua. Aquário, eu tô com... Gente, a espiritualidade traz uns recados aqui que a gente é humano. Tem ego, né? Não tem jeito. Fica meio assim de dar mensagem, mas eu não tô aqui pra ficar agradando ninguém. Vou dar a mensagem pra vocês. Pode até parecer uma coisa tão ultrapassada o que eu vou falar aqui, mas aqui é a sua energia, seja você homem ou mulher. Aqui é a boa sorte, né? E eu falei assim, o que que Aquário precisa fazer para contribuir aqui? E veio pela porta da rua, espiritualidade menor, a maior, a carta da menorá. Essa carta representa as próprias energias espirituais, a energia do Criador, anjos da guarda, guardião, união e negócios que chegam. Aquário, qual que é o recado aqui para você? Pela porta da rua, espiritualidade maior. Deixa Deus entrar. Deixa Deus entrar na sua casa. Eles estão insistindo aqui para eu falar isso. Exatamente assim. Deixa Deus entrar. Para cada um isso vai significar uma coisa, gente. Para alguns de vocês, você está relutando em marcar um culto aí na sua casa. Já teve convite. Deixa Deus entrar. Vai lá e marca. Para outros, você está relutando em fazer, por exemplo, uma leitura particular. Deixa Deus entrar na sua casa. Qual é a sua casa aqui? Você, esse ser dessa vida, esse corpo. Para outros, você quer visitar um templo, quer começar a fazer meditação, quer começar a fazer yoga, quer fazer um banho de limpeza e de defesa, quer defumar a casa. Ou para alguns, eles estão trazendo aqui que você está relutando há tempos. Porque você está querendo fazer uma limpeza física na casa, para se livrar de muita coisa que você tem aí e parece que alguma coisa te amarra. Saiba, amarra mesmo. Que é para você ficar parada aí. Porque se você não sabe, Aquário, quando você está com dificuldade de fazer algum tipo de mudança dentro, você pode usar esse truque, né? Vamos falar assim, truque de começar a limpar por fora. Então, eu não consigo cuidar da minha ansiedade agora e eu sei que é um processo. Então, eu vou começar, por exemplo, eu não consigo organizar meus pensamentos, vou começar organizando a minha gaveta, meu guarda-roupa, o armário da cozinha. Tá? Isso funciona, é terapêutico para algumas pessoas, sim, porque representa você limpar e aí isso se reflete dentro. Então, ou, que nem eu falei, dei tantos outros exemplos. Aqui eu tô falando com um Aquário que tá sofrendo interferência espiritual. Pode ser que tenham obsessores incomodando, seres errantes. Você passou muito estresse. Isso abre o nosso campo para a presença de obsessores, tá? Só que, olha, momentos bons, casamento feliz, representa a união. Aqui já estava a união e negócios que chegam, né? Que aqui nem sempre tá falando do amoroso, tá? Uniões que chegam na sua vida, tá? Porque pode ser mais de uma situação para mais de um setor, mas situações onde você vai ter algum tipo de ajuda, contribuição ou apoio. E a partir do momento que você se abre aqui para essa energia, e para alguns, gente, pode ser você acender um incenso na sua casa, ou depois que finalizar o vídeo aqui, fazer uma oração. Não importa, só o recado assim, ó, deixa Deus entrar, foi isso que falaram, tá? Ai, mas eu não sei fazer, Lívia, oração, reza, conversa com Deus, é isso que é orar, conversa com Deus, tá? Só conversa, como se fosse um amigo, senta, fecha os olhos e imagina, por exemplo, se você é cristão, que o Mestre Jesus está sentado ali na sua frente e ele tá. Porque assim que você desejar, alguém da equipe dele vai estar lá para te ouvir. Só que às vezes a gente não se abre para essa energia. Então, conversa com o seu eu superior. Imagina, se é difícil para você, fecha os olhos e imagina. Para não falar visualiza, porque eu sei que para algumas pessoas essa palavra é difícil, mas visualiza. Uma luz brilhante acima da sua cabeça. Visualiza. Visualiza que é o seu eu superior. Conversa com ele.
Tenta manter a mente calma por alguns minutos, tenta receber uma mensagem. Ah, é de repente? Não, para alguns precisa um treino, né? A prática leva à perfeição, mas deixa entrar, tá? Porque aqui vem mostrando dificuldades que você vem passando, vícios de comportamento pode ser para alguns, tá? E dificuldades que você tem encontrado no seu caminho, porque muitas vezes você está com dificuldade em ouvir a sua equipe espiritual, a sua intuição, em escutar a sua intuição. E isso, para alguns, coçando o nariz e falando ao mesmo tempo, meu Deus. Para alguns está afetando até um relacionamento afetivo, ó. Só que as coisas tendem a entrar no eixo agora, tá? Então, esse é o conselho para você. Esteja em dia com as suas orações, mantras. Ah, Lívia, eu gosto de fazer Ho'oponopono. Faça. Lívia, eu gosto de colocar um mantra indiano aqui para ficar tocando e eu gosto de ouvir. Faça. Lívia, eu gosto de colocar louvor, música da igreja para tocar aqui no último volume. Faça. Qualquer coisa que você goste, não importa o que, tá? Mas é o recado que deu aqui, deixa entrar. Outra coisa, se você está sofrendo com influências e energias negativas, aqui muito provavelmente houve uma finalização na sua vida, já no passado, por conta dessas energias. É muito provável que essa energia volte. E aí, aqui tá falando de uma outra situação. Não é se é situação tóxica, de alguém que passou a perna ou alguma coisa assim, não é isso. É alguém que já trouxe muita alegria para a sua vida e a pessoa acabou se afastando. Pode ser amigo, alguém da família. E agora, você limpando esse campo, a hora que você chega naquele 9 de ouros, lá no início da leitura, lembra? A hora que você alcança aquela tranquilidade, essa pessoa volta para você, volta a conviver, volta para sua casa, tá? Em casa. E para alguns, essa pessoa se afastou ainda por causa de uma traição, tá? Alguém pode ter falado mal de você pelas costas, só que isso fica no passado, tá bom? Aquário, é isso, tá? Vou ficando por aqui, a leitura ficou até maior do que eu esperava, imaginava. Para quem quiser falar comigo, meu WhatsApp tá na descrição do vídeo. Eu não coloco o meu número de WhatsApp aqui nos comentários, para evitar, gente, que alguém venha e comente no meu lugar. Tem gente que se passa pelo produtor, pelo criador de conteúdo, e vai lá e responde, coloca, eu vejo isso toda hora. E então eu não coloco, mas meu telefone sempre vai estar lá perto da minha foto, tá? Na página principal aqui do canal. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima leitura, Aquário.